Queridos, paz seja convosco. Mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de estarmos vivos. Vamos ler Lucas no capítulo 15. Vamos ler alguns versículos do 17 ao 19. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Vamos ler o 20 também. E arrumando-se, foi para o seu pai. Só esse início do versículo 20. Bom, nós temos então aqui essa parábola bastante conhecida, bastante citada do filho pródigo. Esse jovem que pediu a herança do pai, pediu a herança que pertenceria a ele após a morte do pai, mas pediu adiantada e saiu e viveu assim, sem controle. Viveu dissolutamente, diz uma versão das Escrituras. Viveu sem controle. Gastou todo o seu dinheiro e, num determinado tempo, veio uma grande fome sobre o lugar onde ele estava. E ele não tinha mais dinheiro, foi trabalhar, apacentar porcos, o que para um judeu é algo muito humilhante, porque o porco é considerado um animal impuro. E ele desejava comer o que os porcos comiam, as alfarrobas, e nem isso lhe era dado. Então, depois de muito tempo, ou depois de um tempo considerável, ele passa por essa dificuldade porque já tinha gastado todos os seus bens, né? E aí o primeiro versículo que nós lemos diz: e caindo em si. Aí começa a mudar a história da vida deste jovem, porque ele iria morrer e estaria se cumprindo, né, o que a Bíblia ensina, que o fim daqueles que pedem a herança antes do tempo não será bom. Mas quando a Bíblia apresenta que ele caindo em si, isso vai mudar a história dele. Por quê? Porque quando ele cai em si, ele percebe: olha o lugar que eu estou, olha o que eu estou querendo comer e mesmo assim estou com fome. Estou apacentando porcos e querendo comer a comida deles e ainda assim não a tenho. E os trabalhadores do meu pai, como eles são tratados? São tratados muito bem. Já sei. Vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer a ele que pequei contra Deus, pequei contra ele e nem sou digno de ser chamado de filho dele, mas de um trabalhador. E ele, arrumando-se, se levantou e foi. O arrependimento aí, o arrependimento por alguma coisa muito grave que ele havia feito. E o arrependimento tem algumas características aqui, né? Primeiro, o reconhecimento que ele errou. O reconhecimento que ele estava naquela situação em que estava vivendo, não por culpa do pai, por culpa do irmão, por culpa daquele outro, não. A responsabilidade dele mesmo, ele reconhece. Eu errei, eu pequei. E a atitude também de se levantar, né, de se arrumar e ir ou voltar para o pai. Então o arrependimento sincero tem outras características, né, mas a gente vai citar somente essas duas. O reconhecimento da falha e a atitude em voltar para o pai. E o que ele disse, o que ele preparou para dizer, ele disse para o pai quando o encontrou: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor e não sou digno de ser chamado seu filho. Então não sei se você está enfrentando alguma cobrança, alguma coisa do passado, por algum erro cometido. O que fazer? Se arrepender. Arrependimento sincero. Arrependimento e confissão, existe perdão da parte de Deus. Então, o arrependimento sincero e o abandono do erro, o abandono do pecado, a gente confessa diante de Deus e somos perdoados. E aí você segue o seu caminho, ou nós seguimos o nosso caminho. Então eu deixo essa palavra para a nossa meditação e reflexão, e agora eu vou orar por você.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro neste momento por esta pessoa, meu Deus, que como o filho pródigo precisa se arrepender de algo, talvez algo grave que tenha feito em algum tempo da vida e ainda não se arrependeu. E por isso não vem vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para ela. Então oro para que haja o arrependimento, para que haja confissão, esse arrependimento com o abandono do erro e, ó Pai, que ela alcance o perdão que vem do Senhor. Deus Todo-Poderoso, também oro por esta pessoa que está passando por uma dificuldade, está inquieta, está enfrentando problemas, ó Deus, coloque as tuas mãos e resolva esta situação, meu Deus. Ó Pai, também essa pessoa que está doente, enferma, que o Senhor estenda as tuas mãos e a abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, sempre lembramos que 2020 é o ano da superação e nós vamos superando com a graça do nosso Deus. Fique na bênção e fique em paz.